os atos antidemocráticos, eu nem chamo de antidemocráticos, eu chamo de atos pró-Bolsonaro. Se lá tinha uma faixa ou outra que pediu o fechamento do meu poder e que eu iria ser demitida, eu não sou a favor disso, mas que a pessoa tem o direito de dizer o que ela pensa, ela tem. Nós não chamamos para os atos antidemocráticos, nós chamamos para os atos pró-Bolsonaro. Tem um ato, por exemplo, que eles chamam de antidemocráticos, que eu participei, estive na Paulista, participei do Caminhão de Som, que era um ato pró-reforma da Previdência, em que a gente defendeu o Sérgio Moro. Não tinha uma faixa que sequer contra o STF. Ou se tivesse, se a pessoa, o ser humano, o brasileiro, quis levar uma faixa pedindo fechamento do STF ou do poder onde eu trabalho para eu ser demitida, é livre pensamento dele, eu vou censurar. Então, na verdade, esse ato, esse inquérito, ele não é de atos antidemocráticos, eles são de atos pró-Bolsonaro e com tendências a censurar o pensamento do povo brasileiro. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, em 2005, foi votado o Estatuto do Desarmamento e essa votação teve o maior percentual de uma votação na história do Brasil. Nenhum presidente até hoje foi votado com essa aprovação de 60 e tantos % para poder cair o Estatuto do Desarmamento. E foi desrespeitado. E foi desrespeitado. Então, foi desrespeitada a vontade do povo brasileiro, que é mais antidemocrático do que isso. O Estatuto do Desarmamento é antidemocrático. Eu quero que todo mundo compre arma como no Mapping comprava? Não. Eu defendo que as pessoas passem por teste psicológico, não tenham antecedentes criminais, passem por um teste de tiro, que tenha uma arma registrada, que se fizer alguma coisa, a arma está registrada e a gente vai poder ter lastro no crime. Hoje o crime não tem lastro, porque as armas que matam hoje são as armas que não são registradas. Então, é só isso que a gente quer, que as pessoas possam se defender. Eu quero que você, Amanda, na sua casa, se um estuprador entrar lá, você possa dar um tiro nele ou para cima, para poder... Você pode dar um tiro para cima. Aliás, meu marido falou isso pra mim: Carla, se entrar alguém em casa, não dá um tiro na pessoa, dá um tiro pra cima, porque já assusta, o ladrão sai. Atirar. Eu tenho medo de, se eu tivesse uma arma em casa, de causar um prejuízo maior. Você não poderia ter uma arma se você não soubesse atirar. Você teria que fazer um curso, passar no teste, assim como eu fiz. Eu fiz vários cursos, passei no teste com 100, inclusive, acertei todos os tiros nos 5, 20 tiros. Então, assim, para eu poder ter uma arma, eu até publiquei isso, está publicado. Eu tive que estudar muito e hoje eu atiro muito bem. Numa sociedade extremamente violenta, ainda armada, a senhora não teme que isso possa provocar, gerar ainda mais violência? Se um ladrão ou um estuprador entrar dentro da minha casa, pode ter certeza que eu vou gerar violência, mas é contra ele, não contra mim. Não, isso a gente for... Lacombe, se você me permite, eu fiz várias anotações, eu vou encerrar aqui a fase Paz e Amor com a Amanda e vou trazer alguns pontos. Porque a Amanda está muito radical. E a deputada Carla Zambelli está mostrando ser uma pessoa moderada e democrática. Veja bem, vamos lá, né? Eu fiz algumas anotações. Primeiro, sobre a Anvisa, né? Eu quero lembrar que foi uma autorização em caráter emergencial, né, e que não foi usado grupo de risco ali para certos testes, e que até a Sputnik da Rússia, pelo visto, vai ser aprovada também sem a fase 3. Aliás, a revista Oeste, que é uma revista séria, traz a informação hoje de que a Sinovac não fez a fase 3 na China. Olha que coisa preocupante. Sobre os atos pela democracia ou contra a democracia, eu quero lembrar que a mídia, em geral, chamava atos pela democracia aqueles contra o governo Bolsonaro, que incluíam black blocs, torcida organizada de futebol. Aquilo era pela democracia. Mas aqueles lá que tinha meia dúzia de gato pingado com uma placa de artigo 142, que o doutor Ives Gandra Martins defende, né? Aquilo ali é atos contra a democracia e foi parar no Supremo e tudo mais. Quero chamar a atenção que radical realmente é defender o desarmamento, né? Isso é um direito mais básico e inalienável, é o direito de autodefesa, legítima defesa do indivíduo, né? Então, radicalismo é ir contra o inocente poder se defender, né? Porque o bandido já vai ter arma ilegal. Quero chamar a atenção também, que é a questão do projeto de aborto, que a palavra da mulher não pode valer mais do que os fatos, né? Devido ao processo legal, indúbio pro réu, a mulher também mente. Então não basta a mulher dizer que foi estuprada para considerar que ela foi, né? Nós temos que levar a sério os pilares da civilização ocidental, porque mulher também mente, né? Por fim, essa questão da impunidade, né? Quero chamar a atenção que, mais do que mudanças burocráticas ou não com a Lava Jato, o que causa a sensação de impunidade na população é a soltura do Lula
e do Disseu por amigos no Supremo Tribunal Federal, né? Acho que isso é que é o maior soco na cara. Eu queria fazer uma pergunta para a deputada. Antes eu vou rebater alguns pontos do Constantino, já que a gente termina a nossa parte, nossa fase paz e amor, mas eu quero fazer uma pergunta para a deputada sobre vacina também. Primeiro, falar sobre os atos que eles chamam de antidemocráticos, é porque havia não uma, mas várias faixas pedindo o fechamento do Congresso, do STF, fora a Maia, a AI-5, né? A AI-5 é pedir a intervenção militar, isso não está previsto na Constituição. Quando o Ives Gandra Martins, jurista, fala que o artigo 142 praticamente confere um poder moderador ali às Forças Armadas, isso não é verdade. Isso já foi esclarecido por todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles dizem que não é isso que prevê o artigo 142. Na questão do aborto, né, da palavra da mulher, é isso que tem que valer sim, né? Seria um retrocesso democrático se você tivesse que pedir um corpo de delito, um boletim de ocorrência para fazer um aborto, sendo que a permissão legal de fazer um aborto já é restrita. Isso está escrito no Código Penal, que já foi aprovado numa época, aliás, muito mais restritiva de direitos do que a gente vive hoje. Então, restringir, dar um passo atrás nisso, certamente seria um retrocesso. Agora, terminar com essa história que o Constantino falou, e nisso eu concordo com ele, sobre a Sputnik na fase 3. Isso foi aprovado na semana passada, uma medida provisória pelo Senado, conferindo à Anvisa apenas 5 dias para aprovação emergencial de uma vacina, que, de fato, ele tem razão, não está claro ali, a gente não teve, foi publicado na revista Lancet, mas a Anvisa reclama que faltam documentos e falta informação. Mas isso foi aprovado, agora vai para a mesa do presidente Bolsonaro e ele tem o poder de vetar isso ou então de seguir com isso, de sancionar essa lei. O que a senhora acha que o presidente Bolsonaro deve fazer, deputada, até levando em consideração que ele sempre foi refratário, né, muito cuidadoso em relação a essa questão das vacinas e a rapidez, a agilidade com que elas vinham sendo desenvolvidas, desconfiava disso. A senhora acha que faz sentido aprovar mesmo contra a vontade da Anvisa? O presidente Antônio Barras Torres já foi muito claro dizendo que 5 dias é um tempo muito curto para uma aprovação emergencial. Ele deve votar, ele deve vetar, melhor dizendo? Rapidamente, de novo, desculpa, mas a Amanda defende que um crime não seja notificado à polícia, que no caso de estupro. Eu acho que qualquer crime tem que ser notificado à polícia. Ele pode ser notificado à polícia, o Lacombe. Eu só acho que conferir mais um obstáculo, mais um entrave para essa mulher realizar um aborto legal, não estou defendendo o aborto, estou falando do aborto será ilegal se ela não comunicar um crime verdadeiro. Se ela não for estuprada e usar isso como forma de conseguir fazer um aborto legal, e aí ele não deixa de ser legal. E se ela foi estuprada, ela preferiu não comunicar esse crime porque ela está envergonhada, porque ela foi traumatizada. Você acha que existe um grande número de mulheres que vai fazer um aborto dizendo que foi estuprada, quer dizer, ela mente? A deputada entrou com um projeto de lei para tentar evitar isso. Provavelmente existe sim. A gente tem as delegacias da mulher, a mulher tem que ser incentivada a comunicar e 2 meses depois ela descobriu que está grávida. E aí? Ela descobriu que ela foi estuprada 2 meses antes e não comunicou o crime. Ela tem que comunicar. A gente tem que incentivar as pessoas a ir à delegacia. Eu sei, Lacombe, mas acontece que isso é de foro íntimo. Não isso é uma questão é um crime que tem que ser comunicado para ser investigado. A gente tem que confiar nas nossas forças de segurança, nas nossas forças policiais. Muitos desses tem um estuprador à solta. Tudo bem, então, mas assim de foro íntimo, tem um estuprador solto. É um dever cívico da mulher, digamos assim. Deixa vestígios, é difícil às vezes até de provar. Mas aí faz o corpo de delito e fala, olha, não deixou vestígio porque eu estou sendo estuprada há anos e anos. Que será investigado, a gente tem que confiar na polícia. E os atos antidemocráticos, de novo, a Polícia Federal já concluiu as investigações. O que a deputada Bia Kicis, a deputada Carla Zambelli, a senhora incentivou alguém que fosse para frente do Congresso? Dizendo, e digo hoje, eu sou contra o fechamento de qualquer poder. Eu acho que a senhora tem todo... É porque a investigação é contra ela, contra a Bia Kicis. Mas aí está em cima da gente. Tudo bem, eu estou falando... E outra coisa, o brasileiro que foi lá pedir, porque está cansado demais, levantou uma placa dizendo eu quero o fechamento do STF, esse cara tem que ser preso, na sua opinião? Esse cara está defendendo uma intervenção militar que não é prevista na Constituição. Eu não sei se ele tem que ser preso, ele tem que ser, mas eu acho muito estranho um presidente da República que foi eleito democraticamente participar de atos assim, sem condenar as faixas que explicitamente, não uma, não duas, mas várias, pedem o AI-5, pedem a intervenção militar, pedem a volta da ditadura militar, sendo que ele é um presidente. Eu nunca vi o presidente defender, ele tem que falar que tem que ser contra, na sua opinião? Eu acho que ele tem que condenar veementemente, deputada. Por que o presidente porque ele vive numa democracia.
democracia, porque mas esse o fato dele não defender, ele tem que exaltar. Ele já se referiu, olha, eu não defendo isso não faço isso não. Já falou, vi várias vezes. Algumas vezes. Justamente depois desses atos antidemocráticos. Assim, olha, pessoal, tudo bem? Quinta-feira, live, 19 horas. Eu não quero fechamento de nenhum poder. Ele já falou 2, 3 vezes, precisa mais. Eu acho que a gente tem que passar esse assunto, porque esse assunto já tá muito mais que esclarecido. Na verdade, a minha pergunta foi, eu só rebati o Constantino, a minha pergunta foi sobre a vacina, né? Não era o Constantino levantou a mão. Levanta a mão. Eu fico nervoso, porque antidemocrático é prender um jornalista sem acusação de crime formal. Que, aliás, está paraplégico. Isso é antidemocrático. Então, nós temos um Estado policialesco liderado por um Supremo Tribunal Federal que tem a pior composição da história. Aliás, a Amanda usou como referência isso, o Ives Gandra disse uma coisa, mas os ministros do Supremo já discordaram. Pô, eu fico com o Ives Gandra. Se tiver aqui do outro lado o Xande, o Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, eu não tenho dúvida de qual lado eu fico. Acho que é você censurar veículos de comunicação, né? Isso é antidemocrático. O Supremo deve se criticar muito o Supremo, e o Supremo é merecedor e passível de várias críticas, mas num presidencialismo como o nosso, com a tripartição de poderes, o que a Constituição estabelece é que todos podem errar, mas o Supremo tem o direito de errar por último. É isso o que está na Constituição, o que a gente deve respeitar. Ou pedir para regular a mídia, né? Coisa que esse governo nunca fez. Os governos anteriores do PT fizeram várias vezes. Bom, deputado, eu queria retomar, na verdade, um outro assunto. A senhora falou dos bastidores do impeachment. Eu queria saber sobre um outro caso rumoroso, da qual a senhora participou também, que foi o caso que envolveu a queda do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Teve uma troca de mensagens, a senhora era muito próxima a ele foi padrinho do seu casamento, e vocês trocaram algumas mensagens ali, às vésperas da queda do ex-ministro. A senhora pediu para ele, por favor, ficar no governo Bolsonaro, porque se ele saísse, o presidente cairia, né? A senhora falou também que poderia conversar com o presidente para garantir a vaga no STF do Moro. Eu gostaria que a senhora, por uma questão de entendimento histórico mesmo, de elucidação desses fatos, que a senhora contasse, nos narrasse os fatos que antecederam a queda do ex-ministro, porque ele acusa o presidente de tentar interferir na Polícia Federal ao tirar o Valeixo. Por que essa obsessão tão grande do Bolsonaro por tirar o Valeixo da diretoria-geral da PF? Como é que foram esses fatos e como a senhora enxerga o ex-ministro Sérgio Moro hoje à luz de todos esses acontecimentos? Vamos lá. Eu acho que o presidente não tinha obsessão por tirar o Valeixo, e sim um direito de poder colocar na direção da Polícia Federal, que está dentro do Executivo, de colocar uma pessoa que estivesse alinhada com ele. O STF proibiu que essa pessoa fosse o Ramagem e outra pessoa foi indicada. Então, ele só queria alguém que tivesse... Se você é eleito, por exemplo, dizendo eu vou combater pedofilia, vou combater o crime organizado, vou combater tráfico de drogas, quem é responsável por fazer isso? Polícia Federal. Se você tem uma campanha direcionada a isso, você tem que colocar na direção da Polícia Federal um delegado de Polícia Federal que esteja alinhado com os seus pensamentos de campanha. Só isso. Em relação ao ex-ministro Moro, eu estava errada, né? Estava bem errada. Eu chutei muito mal, porque eu achei que o presidente fosse cair com a saída dele e não caiu e está cada vez mais forte. E eu acho que os erros do Moro contribuíram muito para que fosse desvelada a verdade, assim, que fosse mostrada a verdade. Eu acho que naquele dia, para conotação histórica, como você falou, Amanda, naquele dia, quando o ministro Moro anunciou a sua saída com uma série de acusações, a gente tinha ali pelo menos 90% da população apoiando o Moro. Era pelo menos a minha população que eu tive acesso nas redes sociais. Aquela semana a gente fez uma análise de todos os comentários, etc. A gente vê que das 11 às 5, todo mundo pró Moro. Quando o presidente fez o pronunciamento dele, que eu estava presente, fiz questão de estar presente para poder mostrar em que lado eu estava, porque eu lembro que eu comentei o seguinte, né? Quando o ministro Moro falou que ia sair, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque um é meu padrinho de casamento, né? Um dos padrinhos de casamento. Não é mais, eu tirei ele dessa posição, o Dr. Ives Gandra Martins continua na posição e é o oficial agora. O Abraham Ventralba também é meu padrinho de casamento. Então, voltando, assim, a gente tinha o ministro Moro com uma grande maioria de apoiamentos das 11 às 5. Às 5 horas da tarde, quando o presidente fez o pronunciamento, a gente ficou meio a meio. E quando o ministro Moro resolveu escolher a Rede Globo, que mais batia no presidente, para mostrar um print da afilhada de casamento, e um print que, assim, uma conversa de WhatsApp, eu acho que a conversa de WhatsApp existe antes de Moro e depois de Moro. Antes as pessoas falavam o que pensavam, agora pensam assim, não, isso pode vazar.
É melhor não falar o que eu penso no WhatsApp para uma pessoa, porque ela pode me trair e vazar. Quando eu mostrei no dia seguinte que a conversa tinha um cabimento, eu mostrei para ele que a bolsa estava caindo, para ele, por favor, não sair, né? Porque a bolsa caindo daquela maneira, num momento de pandemia, o Mandetta tinha acabado de sair, não era o momento, eu acho que todo mundo concordou comigo. Qualquer brasileiro que estivesse naquela situação em que eu estava conversando com o Moro, teria pedido para ele não sair. Hoje, olhando para trás, no resgate histórico, a gente vê que bom que o Moro saiu. E a Polícia Federal trabalhou mais ainda depois que ele saiu, teve muito mais combate ao tráfico de drogas depois que ele saiu, e a gente percebeu que o presidente não caiu, muito pelo contrário, ficou mais forte. Então peço desculpas aqui públicas ao presidente por ter achado que ele podia cair se o Moro saísse. Não cairia, presidente, não caiu e não cairá.